O capítulo 743 de Kingdom começa nos mostrando o ângulo inverso do último quadro do capítulo anterior, onde a flecha de Kokuou foi disparada no ponto cego de Hiboku. No entanto, numa reação milagrosa de Kaine, ela consegue empurrar Hiboku a tempo e recebe a flecha em seu lugar, justificando o título do capítulo anterior como legítimo escudo de Hiboku. Em seguida, Kokuou rapidamente dispara uma segunda flecha que é novamente bloqueada por Kaine, que é atingida na mesma região, inclusive. Você sabe que nada aqui em Kingdom é por acaso, então eu quero comentar 3 coisas sobre essa cena aqui agora. A primeira coisa é que quando a Kaine empurra o Hiboku ali para tomar a flecha em seu lugar, ela derruba a sua espada restante. E aqui em Kingdom a gente já sabe que quando um personagem derruba a sua arma, significa que ou ele morreu, vai morrer, tá pra morrer, ou ele tá fora de combate. Segundo que mesmo mirando em Hiboku, Kokuou acerta a Kaine 2 vezes no mesmo lugar, centímetros ao lado do ferimento aplicado por Shuma no capítulo anterior, que arrancou a ombreira esquerda de Kaine. Agora o flanco esquerdo da Kaine está definitivamente comprometido, e esse é justamente o flanco que o escudo costuma defender. Ou seja, simbolicamente essa cena demonstra que não só a Kaine está fora de combate, mas o Hiboku perdeu o seu braço esquerdo, perdeu o seu escudo. E em terceiro, eu mencionei no vídeo passado que a equipe de Yasuhisa Hara é muito bem munida, né, das referências ali da cultura pop que tem o mesmo gênero aqui de Kingdom. E sabendo disso, essa cena da Kaine recebendo essas 2 flechas me lembrou essa outra cena aqui. E isso na verdade acabou de me dar uma boa ideia de vídeo. Fala, Unidade, meu nome é Paulo e você tá no canal da Unidade, o legítimo QG da comunidade de Kingdom aqui no Brasil. Se você conheceu Kingdom recentemente, eu já sei que ele pulou direto pro seu top 3, então já se inscreve aqui no canal para você não perder os reviews mais detalhados do YouTube. Mas se você já é um soldado aqui da Unidade, já deixa o seu grito de guerra logo de cara com a hashtag Chama Acesa. Estamos no clímax da segunda batalha histórica entre Hiboku e Kanki. A porrada tá comendo solta, o hype tá lá em cima e esse é mais um vídeo imperdível para você. Prepare-se para ter a sua experiência expandida. Antes de soltar a sua terceira flecha, Kokuou é interrompida pelos homens de Hiboku que, ao se distrair por um segundo, recebe o engage dessa vez de Ringyoko. Ringyoko, que é mais um usuário de 2 espadas do estilo que viria a ser conhecido como Dimasheri lá na Roma Antiga, na época dos gladiadores, que eu expliquei no último vídeo. Mesmo com o braço direito ferido por Shuma versus as 2 espadas de Ringyoko, Hiboku consegue sobreviver com dificuldade e antes que Ringyoko pudesse aplicar o golpe final, ele é impedido pelos homens de Hiboku que estão dando tudo o que eles têm para proteger o seu mestre. Na próxima cena a gente vê que o assobio do Ringyoko ativa ali uma formação de batalha de seus homens chamado de estratégia de caça, que apesar de não ter ficado muito claro do que se trata, nessa cena vemos os homens de Ringyoko lutando de forma desleal, digamos assim. Um deles corta o braço esquerdo de um soldado que nem era o braço que estava segurando a arma, enquanto o outro aqui mata um soldado de Izao pelas costas enquanto o seu parceiro distrai. Então, pelo que eu entendi, a estratégia de caça aqui do clã Ringyoko consiste basicamente em jogar sujo e lutar como os bandidos que são e não como soldados. Então, ao invés de fugir de uma vez por todas como a razão ordena, Hiboku age totalmente emocionalmente e volta para resgatar Kaine, que já tinha ficado para trás. Isso para o total desespero dos guardas do Hiboku que estão dando a vida ali para salvar ele e para o delírio ali da Kaine, que, acabou de receber a maior declaração de amor dos 7 reinos. Só reforçando aqui que o Hiboku volta a pé para a região onde os guardas que tinham acabado de salvar eles já não estavam mais. É por isso que os homens do Ringyoko ali exaltam o quão burro o Hiboku foi em voltar para aquela área. Só que, novamente, os guardas de Hiboku, que para mim são os MVP aqui desse capítulo, eles conseguem salvar o Hiboku novamente voltando lá para trás e fazendo o que eles podem. E agora, olha a situação do Hiboku, Unidade. Ele está desmontado,
com um peso morto no colo, né, que impossibilita ele de utilizar a espada do seu braço ferido direito, que parece ser o bom, rodeado de inimigos que jogam sujo, vão fazer qualquer coisa ali para matar ele. Essa montanha russa de situações, esse vai e vem, né, esse senso de urgência que compõe esse capítulo, só reforça o quanto que o autor Yasuhisa Hara domina a sua narrativa e nos faz ficar vidrado no capítulo sem saber o que vai acontecer na próxima página. Isso sem mencionar que através dos comentários aqui dos vídeos do canal dá para entender que grande parte da comunidade de Kingdom na verdade tá torcendo pro Hiboku não morrer. Pelo menos que não seja pelo Kanki, né? Então isso é um bônus, né? Que dá o mérito total ao autor, que consegue nos colocar nessa situação agridoce, digamos assim. Já a outra parte da comunidade está simplesmente arrancando os cabelos porque o Hiboku simplesmente não morre. Em seguida, Hiboku evoca a promessa que fez a Kaine de retornarem para Gammon juntos depois da guerra, enquanto um guarda recupera o cavalo branco dele. E olha só, né? Se esse guarda não tivesse recuperado o cavalo branco do Hiboku, que ficou lá na frente, lembrando que o Hiboku voltou, o Hiboku continuaria completamente exposto e indefeso, já que se ele entrasse em perigo, ele tivesse que colocar a Kaine no chão, ela provavelmente seria pisoteada, e com ela no colo ele não consegue usar a espada. Então é por isso que eu acho que os guardas aqui do Hiboku, os caras são altamente competentes e os verdadeiros MVP desse capítulo. Mas antes que Hiboku pudesse subir de volta em seu glorioso cavalo branco, Ringyoko aparece puto pelo insulto de Hiboku ter voltado para o lugar de onde ele tinha acabado de fugir. E olhem a força da porrada que Hiboku tancou de Ringyoko nessa cena, onde ele precisa usar as duas mãos para apoiar a espada, e mesmo assim é arremessado ao chão com muita violência. E aqui vale mencionar que não foi só a força do ódio ali do Ringyoko que causou esse estrago no Hiboku. A gente tem que considerar também que o Ringyoko ele tá numa altura elevada, que dá vantagem no ataque dele de cima para baixo, certo? E também a velocidade do cavalo, que, acrescenta muita força nesse ataque. Então, novamente, o Hiboku se encontra indefeso, caído no chão, no que a gente chama de prone no RPG, né? E novamente o Hiboku está prestes a receber um golpe final, e novamente o Hiboku é salvo no último instante por um dos seus lacaios. Dessa vez é Futei que aparece do nada e acerta a uma boa distância um headshot crítico com a sua espada no soldado que estava no ar pronto para assassinar Hiboku. E para vocês terem uma noção do quão milagroso foi esse arremesso do Futei, eu consultei o meu brother Vinícius Silva do canal Vira Página, que é um mestre de RPG, para que ele possa explicar pra gente quantas condições o Futei teve que alcançar para conseguir fazer esse arremesso. Se liga. E aí, Paulo, beleza? Cara, para esse tipo de arremesso acontecer numa mesa de RPG, principalmente de D&D quinta edição, né, que é o que a gente normalmente joga, precisa de alguns pré-requisitos, tá? Para esse arremesso acontecer, e não só acontecer, para ele acertar também, tá? O primeiro deles seria o personagem, ele utilizar o modificador de destreza para atacar. Por que isso? Porque ele vai dar mais vantagem, vai ter muito mais pontos de bônus no arremesso, no acerto e mesmo no dano, tá? O segundo pré-requisito seria ele utilizar, então, uma arma que tenha destreza e não seja um arco, por exemplo, né? Que destreza é para ataque a longa distância. E existem armas, né, dentro do D&D com uma característica chamada finesse, que ela permite que você utilize, né, os modificadores de destreza para atacar. Que tipo de armas que possuem essas características? Principalmente rapieira e cimitarra, né? Tirando a adaga, é claro. E no caso da cimitarra, né, seria a espada curva, ou seja, o Futei, ele provavelmente, então, ataca com velocidade e já possui as espadas curvas, né, que seriam as cimitarras ali no caso. O terceiro que eu acredito que ele também tem é que uma das características do personagem dele é que ele deveria ser leal. Leal, né, significa não só seguir as ordens, mas ter esse âmbito de lealdade, ou seja, ele é leal, mas ele pode ser caótico, neutro, bom, não importa. Mas ele é leal ao seu general, então ele vai fazer de tudo para resgatar ele. Isso implica em quê? Em ele deixar de atacar todo mundo em volta
e seguir, tipo, né, dando ali as ações de dash para chegar o mais rápido possível para chegar no seu objetivo, que é proteger o seu general, tá bom? Então foi tudo isso que ele fez, tá? E por fim, para ele jogar e acertar, ele deveria fazer, né, a reação de ataque ali dele, né, que ele preparou, jogar e fazer uma rolagem provavelmente em desvantagem, cara. E partindo do pressuposto que o adversário ali tá utilizando uma armadura, o que já torna o arremesso muito difícil, tá? E agora, para ele acertar ali, né, em desvantagem, cara, e acertar um crítico, as chances são muito, mas muito pequenas. Então, cara, esse acerto foi realmente assim, ó, na mosca, e foi bem difícil mesmo de conseguir. E além de tudo, o Futei, cara, ele era o único ali capaz de fazer esse arremesso, tá? Legal, né? Se Kingdom não fosse uma obra tão realista e pé no chão em sua maior parte, a gente não conseguiria utilizar as regras, né, do RPG de mesa de Dungeons & Dragons para explicar um feito como esse. Se tu curtiu, já deixa o like e vai lá visitar o canal do meu brother Vinícius. Eu vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Ele faz reviews de Hajime no Ippo, um mangá de boss. E não sei se vocês notaram, mas esse soldado de Ringyoku iria cair em cima do Hiboku, que também conseguiu esquivar no último momento. Então sim, foi verdadeiramente uma sequência de acontecimentos extraordinários que permitiram que o Hiboku continuasse respirando nesse capítulo. E calma que esses momentos ainda não acabaram e vão continuar no próximo capítulo. E uma coisa que é mencionada aqui casualmente no capítulo é que o Bafuji, que para quem não lembra é o filho do Bananji, e o Futei, eles estavam muito à frente do exército do Hiboku, provavelmente, né, cavalgando a toda velocidade lá para Rika, mas de alguma forma eles percebem e voltam, né, para ajudar o Hiboku nesse momento crítico. Ou seja, até então esses dois eram carta fora do baralho e não deveriam estar aqui. Por isso a surpresa dos próprios guardas do Hiboku aqui nesse capítulo. Notem nessa cena que ambos superam facilmente o que eu acredito serem os homens de Ringyoku, e também que o Futei trocou a espada restante que estava na sua mão esquerda para sua mão direita, que parece ser a boa dele, já que foi dela que ele arremessou a sua espada na cena anterior. Por fim, Kaine avisa Futei que o Hiboku está logo adiante, mas Ringyoku está em seu caminho, e ao confrontá-lo numa justa, podemos ver que ambos saem feridos na altura da cabeça, sendo que Ringyoku parece ter sido acertado nos olhos, enquanto que Futei teve o seu elmo varado por uma das espadas de Ringyoku. Notem também que Bafuji está a postos ao lado esquerdo de Ringyoku, que terá que lidar com ele logo em seguida. Unidade, que capítulo insano! A gente está presenciando a trocação franca entre a elite dos dois exércitos do Kanki e do Hiboku. Kingdom não para de nos entregar um hype absurdo e se prepara que no próximo capítulo algo grande está prestes a acontecer. Então garanta que você esteja inscrito e com o sino ativado para você não perder. E se você quiser receber esse vídeo em primeira mão assim que ele sair, entra lá também na comunidade de Kingdom que tá na descrição, beleza? Tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa aí. Cara,